Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, que vamos tratar sobre protocolos e vamos conhecer do que é o modelo OSI. Boa noite, professor Cláudio, Boa mais noite, um prazer, professor. muito grande estar aqui. Prazer não, dividindo essa disciplina. É sempre bom, né? Ter do lado pessoas com seu gabarito E pessoas ali nos ouvindo também, todas especiais do jeito que são. Ansiosas, né, por aprender esse novo conteúdo. Sem dúvida. Pelo menos esperamos que estejam, né? Bom, mas antes de nós começarmos o conteúdo da nossa disciplina, dessa aula, né, o conteúdo dessa aula, vamos a uma rápida revisão do conteúdo da aula anterior? Vamos lá. Vocês viram, nós vimos na aula passada a definição de redes. O que é uma rede de computadores? Nós vimos que uma rede de comunicação de computadores, ela é composta por diversos componentes, né, interligados entre si, com o objetivo único de quê? De trocar dados e informações. E essa forma de interligação, ela independe do meio geográfico, quer dizer, independe se está só numa sala, ou se é um prédio a outro, ou com um continente a outro, uma cidade a outro, entendeu? Então não tem limite geográfico para essa rede, certo? Então, uma rede de computadores, nós vimos a definição na aula passada, e você pode compreender pelo funcionamento que é né, a definição. Nós vimos os componentes de uma rede de computadores. Nós vimos que o computador, ali é a nossa principal ferramenta dentro dessa rede de computadores. Nós vimos que também existiam os periféricos, que seriam as impressoras, seriam os scanners, outros dispositivos que são acoplados ao computador para compartilhamento de recursos, ok? Então, existem também essas funções aí. Nós vimos os ativos e os passivos de rede também, que existiam, né? Que são componentes também. O hub, que ele tem a função de concentrador, ele concentra todos os outros computadores da rede, nele ele permite que todos se comuniquem entre si, né? Você viu lá também, você pode recordar que todos os computadores que estão interligados nesse hub vai escutar a conversa de um computador com o outro. E outro também componente, nós vimos o switch, que tem a mesma função do hub, com a diferença que ele possui uma certa inteligência, no qual ele vai permitir somente a comunicação entre o emissor e o receptor, e os outros demais que estão interligados no switch não compartilharão dessa conversa. Nós vimos que existem as bridges, que tem a função de interligar duas redes. Nós vimos também um roteador, que tem a função de que encontrar o melhor caminho para chegar a um determinado host, uma determinada máquina, computador. Nós vamos entender melhor a função dele, como ele trabalha, nas próximas aulas, quando a gente for estudar as camadas, principalmente a camada 3 de rede, entendeu? Do modelo OSI. Hoje você já vai saber o que o professor Cláudio, lembra na semana passada que ele disse lá que o switch é um roteador de camada 2, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Hoje você vai descobrir o que é essa camada 2 aí. Ele vai explicar para você direitinho o que é a camada 2 e você vai começar a entender se concorda ou não com ele, tá certo? Então, esses daí foram os componentes da aula passada de rede. Nós também vimos os meios físicos, né, que servem para quê? Para comunicação. É o meio físico pelo qual os computadores, essas partes, irão se comunicar. É o meio por onde o sinal vai chegar. Nós vimos que existe aí o ar, também o cabinho azul, que todo mundo gosta sempre de falar, não é aquele cabinho azul, né, que é o cabo UTP, que nós chamamos, né, o cabo patrançado. Também existe, por meio de fibra ótica, que ele deu até o exemplo lá na MAN, lembra que ele falou que coloca uma fibra ótica em anel por toda a cidade para ligar ali as redes locais? Então, são os meios aí físicos de transmissão, ok? Também vimos as classificações das redes, principalmente com relação à topologia e abrangência. Topologia, nós vimos que é a forma lógica ou física que eles estão interligados. Nós vimos lá que existe a topologia em barramento, né, no qual todos os computadores estão ligados num cabo único, né, um central, e que em cada ponto existe um terminador, né, para dizer que ali chegou o fim daquela rede. Então todos ali se comunicam. Vimos as vantagens e desvantagens de cada um. Também vimos a topologia em anel, que é a mesma forma do barramento, só que ela não tem mais aqueles dois terminadores. Ela tem um início, né, e o fim, onde ela inicia, ela também é o próprio fim. É um anel mesmo, um anel fechado, um círculo fechado de comunicação. Tem as mesmas propriedades, então, do barramento. E nós vimos a última topologia, que foi a estrela, no qual tem um concentrador onde todos os outros pontos estão ligados nesse computador. Vimos também que se um computador falhar dessa topologia estrela, não compromete toda a rede. Apenas se o concentrador
falhar, que toda a rede, então, vai ficar com complicações. E com relação à abrangência, na classificação, nós vimos a LAN, a MAN e a WAN. A LAN, vocês entenderam que é uma Local Area Network, uma rede de área local, que, conforme conceitos e documentações de livros, ela abrange até 10 km de distância, ok? A MAN seria uma rede metropolitana, no qual ela tem de 10 a 100 km. E já a WAN, que seria um exemplo, a internet, ela é o Wide Area Network, quer dizer, uma rede de alcance mundial, né? Nas literaturas a gente vai ver que de 100 km adiante, ok? Então, essas são aí a nossa revisão da aula passada com relação à topologia, classificação, componentes e definição de rede. Para hoje, nós temos os seguintes objetivos. Então, compreender o papel de um protocolo em um ambiente de rede. E aí nós introduzimos um novo termo aí para vocês, protocolo. Lembra aquela quinta parte que o professor Cláudio falou, que é necessário também no sistema de comunicação? Nós vamos entender que aquela quinta parte pode ser também compreendida como um protocolo. E entender qual é a função desse protocolo dentro de uma rede de computadores. O outro objetivo que nós temos também é entender a importância do modelo OSI. O que é esse modelo OSI? Nós vamos descobrir hoje. Para a construção de protocolos de rede. Vamos entender então o que significa esse modelo OSI, que nós já até falamos na aula passada, e que vocês hoje vão descobrir cada uma delas. Para que serve? Qual é a função dele? Para a construção de protocolos aí. Ok? Bom, gostaria de comentar sobre as primeiras redes, professor Cláudio? Na verdade, eu queria, novamente reiterar a minha satisfação de estar podendo falar aqui sobre rede de computadores. Agora, eu queria que vocês parassem para pensar um minutinho antes da gente ver as primeiras redes, diferentes padrões de hardware, esse negócio todo. Para pensar só o seguinte, a gente vai falar hoje de protocolos e modelo OSI. O que é um protocolo de rede? Rapaz, eu fico imaginando assim, eu fico me perguntando por que nós de informática somos assim, né? Por que a gente inventa tanta moda? Porque quando fala de protocolo, aí coloca de rede, aí já complica tudo. Porque, na verdade, protocolo, todo mundo sabe o que é, não sabe? Sabe o que é protocolo? Quantas vezes você já não colocou na secretaria da sua escola um protocolo para fazer segunda chamada de prova, levando um atestado médico verdadeiro ou não, para dizer para você o seguinte, eu preciso fazer... Você entra com um protocolo, né? Você tem um caminho a seguir, você tem uma regra a seguir, tanto para entrar depois como para receber seu resultado depois de 15 dias, depois não sei o quê. Não tem uma regra que você tem que seguir para pedir segunda chamada. Não tem uma regra para você pedir revisão de prova. Não lembra aquela história lá do código do fork, bendito fork lá do sistema operacional, que foi segunda chamada para o rumo do vento aí, para poder, não sei o que, cancela a questão. Você não teve que seguir um trâmite lá, entrar no site, fazer não sei o que. Protocolo é isso, é uma regra. O presidente da República, quando vai falar no palanque lá, ele não tem que seguir um protocolo, que é o cerimonial lá de não sei o que, não tem. Quando você vai colar grau, não tem um protocolo para você seguir e tudo mais. Sob pena de quê? Sob pena de você não ser entendido, né? A língua portuguesa não tem um protocolo. Se eu não estivesse seguindo um protocolo tipo, eu tenho que botar sujeito, predicado, verbo no meio, para não sei o quê, aí tem o, oração coordenada, substantiva, adjetiva, direta. Lembra dessa história? Protocolo da língua portuguesa, dificílimo. O protocolo que a gente vai estudar aqui, gente boa, é um protocolo aí de rede, é muito mais simples. Só que é a mesma coisa, é uma regra. Só que é uma regra implementada através do computador, através de um programa, um código de programação, capaz de determinar quais são as regras, o que é que um computador deve enviar para o outro saber que ele está enviando aquilo para ele. Somente isso, mais nada. Tá certo? E o tal do modelo OSI, professor, eu queria só falar dar um relato para vocês aqui. Tem muita gente que não vai suportar essa aula de hoje. Eu mesmo, na minha faculdade, quando o cara foi falar de modelo OSI, eu não só não entendi, como disse... Pensei, eu e meus colegas todos, pensei na mente, o que esse cara está falando? Para com esse negócio. Ele encheu o quadro na coisa, as camadas do modelo OSI, a gente teve que copiar, ficamos nervosos demais. Resultado,
Ninguém aprendeu nada. E também ninguém interessou em aprender. Agora, quando eu cheguei no meu primeiro estágio, eu me lembro bem, na antiga e extinta Legião Brasileira de Assistência, LBA, em Belém do Pará, né? Meus conterrâneos que estão me assistindo aí, um forte abraço. Mas, enfim, o que é que aconteceu? O analista de sistemas adoeceu e fiquei eu lá fazendo nada, né? Porque o estagiário na época não fazia absolutamente nada. Carregava no break, estabilizador, vídeo e tal. Mas eu estava lá sentado. E aí deu um problema numa conexão que tinha, na época não era internet, mas era uma conexão que tinha entre um prédio da LBA e outro. E tinha um modem deste tamanho, com um monte de luzinha na frente, com um número em cima, 101, 102, 109, 100 não sei o quê. E tá, e aquilo sempre funcionou. Foi o cara adoecer, parou de funcionar. Aí chega a diretora, professor Evandro, e diz assim, Cláudio, o que é que está acontecendo? Resolve. Eu disse, não sei. Então liga teleparar. Liga para ela. Aí eu liguei, falei com um técnico lá. Foi a coisa mais traumática que eu tive na minha vida, porque o camarada disse assim, ô, gente boa, você é o quê? Não, eu estou terminando a faculdade. Ah, beleza. Então é o seguinte, olha para mim aí, se a 109 está acesa. Rapaz, ele falou a 109, eu imaginava tudo no mundo, menos aquele LEDzinho que estava na frente, mas eu achei. Aí achei, a 109 estava apagada. Aí ele disse para mim assim, bom, cara, então peraí que eu vou mexer aqui, tá? Mexeu. Acendeu a 109? Acendeu. Ah, beleza, acendeu. Joia, voltou a funcionar? Não, voltou não. Aí disse, ó, bicho, então é o seguinte, esse problema aí, teu, é problema teu aí, porque é problema da camada 3. A nossa responsabilidade aqui só é camada 1 e 2. Eu, obviamente, né, para não dar o braço a torcer, né, quase formado, disse, é da camada 2, mas tranquilo, isso aí fica tranquilo. É da 3, então deixa que eu resolvo. Menino, desse dia em diante eu fui estudar modelo OSI para saber que diabo era camada 2, camada 3 e tal. Porque é um modelo de referência que serve para você conversar com qualquer pessoa sobre comunicação de dados. E mais, além de conversar, serve como referência para que você possa implementar qualquer tipo de protocolo de comunicação que você venha a pensar um dia, ou implementar, ou até entender o protocolo de comunicação, certo? Então a aula de hoje vai focar isso aí. Então eu espero que vocês fiquem ligados nesse exemplo e no que a gente vai passar, porque é extremamente teórico, mas tem uma aplicação direta na tua atuação profissional enquanto rede de computadores, né? Enquanto comunicação de dados. É fundamental, é o pilar de rede isso aí, não é mesmo, professor? É isso aí. Bom, com relação às primeiras redes de computadores, nós temos aí alguns fatores a vocês entenderem. Eram utilizados diferentes padrões de hardware e software. Eram utilizados também diferentes formatos de dados, o que consequentemente gerava o quê? Incompatibilidade. O que quer dizer isso? Porque existiam diferentes padrões, porque cada empresa fabricava o seu protocolo de rede para comunicar com seus equipamentos. Então, você ou adotava uma solução única de um fornecedor com seus equipamentos para conseguir então trocar informações, porque se você comprasse computadores e equipamentos de um fornecedor A, e depois computadores e equipamentos de um fornecedor B, e tentasse fazer a comunicação entre esses dois fabricantes, não conseguiria. Então, ou você tinha que adotar toda uma solução, ou você trabalhava com parte da sua rede comunicando e parte não. Então, esses diversos padrões de comunicação, de linguagem, né, entre os componentes da rede, fizeram com que gerasse um grande número de incompatibilidade. Um exemplo aqui, ó, nós tínhamos uma rede de um fabricante A que ela se comunicava, tínhamos uma rede de um fabricante B que também se comunicava, mas como eu deveria fazer para comunicar então esses dois segmentos da rede? Né? Como é que eu ia fazer? O que eu teria que fazer para que eu conseguisse integrar essas soluções de diferentes fabricantes para que eles conseguissem então comunicação? Né? Foi aí que entrou a ISO, né? A International Organization for Standardization. Esta palavra é violenta. Eu nunca consegui pronunciar. Standardization. Pronto. Rapaz, é padronização. É uma organização internacional para padronização. Entendam assim, esse nome é complicado. Tá? É uma organização, então, como nós falamos aí, internacional para padronizar. Quer dizer, eles definiram um padrão de interoperabilidade. Então a ISO, ela decidiu, vamos fazer o seguinte, para tudo, vamos estabelecer aqui uma forma única, uma forma padrão
para que todos esses componentes de rede possam, então, se comunicar. Então, foi aí que essa ISO ela entrou. Vai dizer assim, olha, a partir de hoje, se você quer fazer com que todo o seu equipamento se comunique com qualquer outro, você vai ter que seguir esta e essas normas de comunicação. Não é isso, Cláudio? É isso aí. Quer dizer, na verdade, a ISO veio para justamente suprir essa necessidade. O professor Evandro falou com toda a propriedade. As redes foram nascendo e foram nascendo cada uma com o seu padrão. A IBM criava uma, né? O padrão Token Ring, por exemplo, com seus protocolos. A Xerox, a ArcNet lá, com outro protocolo. E assim ia. Só que chegou um momento que ficou inviável, né? Porque cada um só falava com cada um. Eu teria que estar confinado a um único fabricante. Então, esse organismo resolveu padronizar. E aí resolveu padronizar de que forma? Montando o que a gente chama de, ou criando o que a gente chama de modelo OSI, Open System Interconnection. Ou seja, é um padrão aberto, né, de interconexão. Na verdade, como eu disse, esse camarada é um padrão de referência, tá? Para quem for querer implementar um protocolo, os fabricantes, por exemplo, e querem que o seu protocolo seja compatível com os outros, tem que seguir essas recomendações aqui. Tá? Então o OSI define padrões de comunicação em redes, ou seja, define o modelo de comunicação em redes em camadas, que a gente vai ver daqui a pouco, e define meios para que as redes diferentes possam trocar dados, ou seja, define regras. É como se fosse, lá em análise de sistemas, fosse o projeto, né, a modelagem. Então, modela para dizer assim, ó, agora para você, se você quer fazer um protocolo que seja compatível com os outros, siga essa modelagem aqui que você vai ter sucesso. Perfeito? Aí você pode acompanhar no próximo slide aí, ainda sobre o modelo OSI, que é importante, essas informações aqui são importantes. O modelo OSI não é uma classificação, não classifica nada, não é uma regra, tá? E muito menos, na verdade, muito menos não é uma regra, e sim é um modelo para descrição de redes. Portanto, é um modelo de referência para dizer assim, todas as redes que são compatíveis, que precisam ser compatíveis com outras, têm que ter sido ou precisarão ser, né, implementadas seguindo este modelo aqui, o modelo OSI. Perfeito? Vamos para o próximo slide. Já entendemos a questão do OSI, né? Daqui a pouco nós vamos voltar a falar dele. Agora vamos ver alguns conceitos básicos que a gente precisa ter antes de continuar. Bom, em relação à rede, isso aqui nós já trabalhamos na aula passada, né? Conjunto de equipamentos interconectados. Beleza, a gente está falando de rede de computadores. Jóia. Agora, ainda em relação à rede, o que seria um host ou um nó? Quer dizer, a gente vai começar a falar aqui de host, de nó ou nodo, né? Como normalmente a gente encontra na literatura. O que é? É um equipamento com poder de processamento na rede. Ou seja, se você disser assim, um hub é um nó ou é um host, não é. Por quê? Porque ele é passivo. É um elemento passivo da rede. Então, um host ou um nó é qualquer elemento que tenha atividade na rede. Ou seja, que tenha poder de processamento e decisão dentro da rede. Então, vamos para frente. Em termos de protocolos, o que é que a gente tem? Padrão, em termos de conceituais também, né? Nós já comentamos aqui no início, eu espero que tenha desmistificado essa questão de protocolo, mas olha só o que é que a gente diz aqui. Um protocolo é um padrão que possibilita a comunicação entre os nós. Beleza? Ou seja, é um padrão, é uma regra, é uma sequência de eventos que precisam acontecer para que o nó A possa se comunicar com o nó B e vice-versa. Perfeito? E a linguagem utilizada pelos hosts para trocar dados é normalmente denominada de protocolo de comunicação. Então, aquela história que eu falei para vocês, é um protocolo, nada mais é do que uma tentativa frustrada de imitar um protocolo da vida real. Tá certo? Ou seja, o protocolo entre dois computadores é um protocolo entre duas pessoas, aspas, burras, que só entendem, são limitadas ao extremo e que só entendem aquilo. Se a informação sair daqui com uma vírgula a mais, lá não vai entender. Ao contrário nosso, né? Porque se eu falar para você assim uma frase, eu querer água, embora não esteja seguindo o protocolo da língua portuguesa, você é capaz de me entender. O computador não. Se eu não disser, eu quero beber água e tudo mais gelada no copo, ele não vai entender. Tá certo? Alguns exemplos, né?
comunicação oficial, nós acabamos de comentar isso aqui, sinalização de trânsito, são exemplos de protocolos para você ter uma ideia de que não tem absolutamente nada a ver com computação. Computação, aquela história, professor Evandro, eu sempre falo isso, o pessoal acha graça, mas não é para achar graça, não. Na computação ou na informática, nada se cria, tudo se copia. Os conceitos são todos copiados, é impressionante. E mais, o problema é que a gente copia e acha que inventou. Isso é que eu fico doente. Espero que vocês que estão no processo de formação, né, próxima geração, que a minha já foi. A minha geração já foi, e aí a gente já vem viciado com isso. Então, eu estou falando aqui, mas no meu dia a dia eu acho que sou a última bolacha do pacote. Protocolo de comunicação é comigo e tal, e pá. Certo? Mas lembre-se disso, protocolo de comunicação não é nada. É só um programinha que tenta implementar essas coisas aqui. Certo? Vamos para frente. Ainda em relação à finalidade dos protocolos, a gente pode afirmar que seria permitir comunicação, claro e evidente, e enviar e receber dados em rede. Bom, isso está, né, só reforçando aquilo que a gente vem afirmando sobre protocolos. Bom, os protocolos resolvem problemas? Bom, aí já fica meio complicado, essa afirmação, por isso está entre aspas. Né? Resolvem problemas, mas que tipo de problema? Né? Por exemplo, quem usa o meio físico? Uma interrogação. Qual a forma de escalonamento? Seria eu vou dar um exemplo aqui, professor, o senhor me desculpe, mas eu vou ter que dar um exemplo aqui. Porque é o seguinte, há algum tempo a gente vem mexendo com redes sem fio. Olha, rede sem fio, essa que se você está com um notebook aí, você deve ter uma rede sem fio no seu notebook. Cara, rede sem fio, o maior problema de rede sem fio é o seguinte, o meio físico de propagação, um daqueles 4 elementos de comunicação, é o ar. Então é um meio compartilhado. Eu posso acessar, você pode acessar, o Evanderson ali pode acessar, o nosso amigo câmera pode acessar com o computador. Qualquer um que tenha um dispositivo com essa interface pode acessar. Aí o resultado é o seguinte, imagina uma rede wireless como se fosse uma sala de aula, onde todo mundo é surdo, mudo e cego. E quer se comunicar um com o outro. Porque aqui eu estou falando, se estivesse numa aula presencial, você quer fazer uma pergunta, você levanta o dedo, né? Levanta a mão. Professor, me chama a atenção de alguma forma. Eu vou, obviamente, ver, né? Eu estou vendo, estou escutando, estou interagindo. Agora você imagina, o meio é o ar, e essas pessoas que estão nessa sala não veem, não escutam e não falam. Aliás, elas só falam, né? Não veem e não escutam. Não falam, não tinha jeito. Mas elas não veem e não escutam. E aí? Como é que vai acontecer? Quem é que vai acessar o meio para poder transmitir? Ora, precisa existir um protocolo, uma regra muito bem clara, muito bem explícita, para dizer, olha, a estação ou o nó A tem o direito de acessar o meio agora. O restante tudinho que é surdo aí espera. Como é que eu vou dizer que o restante espera? Eu não tenho como dizer. Eles têm que prever, usando o protocolo deles lá, que o meio está ocupado. Como eles vão fazer isso? Aí é uma complicação, realmente. Então, é um problema? É. Resolvido por quem? Pelos protocolos. Tá? Ou seja, o problema de acesso físico ao meio. E qual a forma de escalonamento? Lembra dessa palavra aqui? Escalonamento lá de sistema operacional? Então, quem usa o meio físico? E quando? Né? Ou seja, escalonamento. Por quanto tempo? Então, são problemas típicos que são resolvidos por protocolos. Perfeito? E aí nós chegamos no nosso amigo modelo em camadas, que eu vou chamar o professor Evanderson, né, que não é o Holyfield, mas o professor Evanderson, para poder introduzir o nosso modelo em camadas para nós. Bom, o modelo OSI, ele é definido em camadas, como nós podemos aí, ó. Ele é definido em camadas para que possamos, então, compreender o seu funcionamento, ok? Os protocolos que nós estamos dizendo, estamos tanto definindo aí, eles atuam nessas camadas, né? Vamos aí. Esse modelo em camadas, ele é independente de topologia, de meio físico e de abrangência de rede. Isso tudo vocês já sabem então, né? Vocês lembram? A topologia, anel, estrela, abrangência, se é MAN, se é WAN, se é LAN, né? E se o meio físico, se é por A, se é por cabo UTP, se é por fibra ótica. Então, ele independe disso. Ele vai possibilitar a comunicação de qualquer forma, independente do meio que ele vai trafegar, ok? Por exemplo, nós podemos usar aí hoje
um protocolo bastante conhecido, o TCP/IP. Nós vamos compreender bastante ele também nessa disciplina, como é o funcionamento dele. Ele funciona tanto por wireless, quer dizer, usando ar, tanto como cabo TP, ou par trançado, ou tanto como fibra ótica. Então você pode usar esse protocolo em todos os tipos de comunicação, seja numa LAN, seja no WAN, seja topologia em anel, estrela. Então você pode utilizar o protocolo independente desses itens aí, ok? Agora, quais são as camadas que existem aí? Ó? Chegamos finalmente nelas, né? Nós temos a primeira camada, vamos contar de baixo para cima, tá? Primeira camada é a camada física, ou seja, a camada 1. Vejam lá, a segunda camada, camada 2, é a camada de enlace. Opa, lembra aí da primeira aula que o professor Cláudio falou que o switch era um roteador de camada 2? Então aí, ó, ele estava se referindo ao que o switch ele trabalha dentro dessa camada aí, na camada de enlace. Nós vamos ver ainda nessa aula um pouquinho de cada uma dessas camadas, do que elas tratam. E nas próximas aulas nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas, ok? Então a camada 3 é a camada de rede, a camada 4 de transporte, a camada 5 de sessão, a camada 6 de apresentação e a camada 7 de aplicação. Professor, deixa eu só fazer um parênteses. Olha só, pessoal, dê uma olhada aqui nessa coisa. São 7 camadas, por isso é camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quando o cara me disse lá no telefone, lembra? Não, isso é problema seu aí porque é camada 3. Eu não sabia nunca que ele estava se referindo à camada de rede. Aí você pergunta, Cláudio, isso tem no computador? Não, não tem. Isso é conceitual. Isso é só para que você possa entender como os protocolos, porque isso aqui não é implementado. O que é implementado são os protocolos que vão ter aqui na frente, que a gente vai ver depois, que são baseados nisso. É só para você saber o seguinte, bom, eu estou fazendo um protocolo, por exemplo, eu estou usando, você não faz download, você não acessa a página web? Se você acessa a página web, você com certeza está usando um protocolo da camada de aplicação. Por quê? Porque você é o usuário e a camada de aplicação provê esta interação, provê protocolos que interajam com a aplicação do usuário. Então você está trabalhando aqui. Existe isso lá no seu computador? Não. Mas é preciso que você tenha a referência de como é que as coisas estão sendo implementadas lá no seu computador. E assim por diante. O que vai importar para nós aqui dessa camada, disso aqui tudo, não é a camada física. Nós de computação não mexemos com isso aqui. Isso aqui é a parte lá de sinalização e tudo mais, que a gente vai ver daqui a pouco com um pouquinho, né, o conceito de cada uma delas. Mas isso aqui não importa para nós, isso é lá pro engenheiro. Né? Para nós importa, possivelmente, da camada de rede para cima. E alguns ainda trabalham, alguns de nós ainda de computação ainda trabalham com a camada de enlace, que é a camada que define protocolos para acesso ao meio. Aquele exemplo que eu dei ainda agora sobre uma rede sem fio, né? Todo mundo surdo, mudo e tal. Então os protocolos de acesso ao meio físico, é a camada física. Quando a informação chega aqui, já vai para o meio físico. Agora, para acessar isto aqui, precisa ter protocolos aqui que permitam acessar, ou que definam regras para acessar isso aqui. A camada física. Assim e assim por diante. Cada uma tem a sua função. Mas volto a dizer, não é implementação. Isso é só uma referência. Perfeito, professor? Muito obrigado pelo parênteses. Fecha parênteses e continua o professor Evandro. Agora, na hora. Bom, mas aí você se pergunta, né? Por que 7 camadas? Por que 7? Podia ser 5, 8, 10, né? Por que necessariamente 7 camadas? Bom, a questão é simples. Primeiro, por gerenciabilidade, quer dizer, fica muito mais simples você gerenciar essas funções, né, separadas, porque se eu começar a pôr numa camada várias funções, agregar essa camada várias funções, é muito mais difícil de eu gerenciar o trabalho de cada uma delas. E o outro é o desempenho, porque se eu diminuo o número de funções de cada camada, ele vai ter, logicamente, um melhor desempenho, vai processar mais rápido as informações, o que ele precisa ser feito. Então, na verdade, esse número 7 não é um número mágico, foi definido simplesmente por quê? Porque foi um número que possibilitou um fácil gerenciamento das funções do protocolo e que ofereceu o quê? Um melhor desempenho. Mas nós vamos encontrar aí protocolos no nosso estudo que utilizam às vezes apenas 4, que as outras funções, elas existem, mas estão agregadas ali, então, a outras camadas, ok? Então, na verdade, 7 camadas,
não foi nada de especial, foi justamente um número que encontraram que ofereceu melhor gerenciamento e melhor desempenho, ok? Vantagens disso: decomposição em partes menores e mais simples. Como eu falei, se você tem uma camada com menos funções, vai simplificar e vai agilizar muito mais o trabalho dela. Padronização dos componentes de rede é uma outra vantagem, né? Possibilita também a comunicação entre diferentes tipos de hardware e software, porque nem todos vão precisar chegar até a última camada. Você pode trabalhar, tem equipamentos que vão trabalhar somente até, às vezes, até a 3, até a 2, dependendo, se for, por exemplo, uma bridge, né? Pode ser que ele trabalhe só até a 2, a 3, ali você vai ter um roteador. Então, possibilita essa integração, então, entre diferentes tipos de hardware e software. Também pela facilidade de manutenção, né? Ele oferece uma maior facilidade de manutenção porque você tem menos camadas com menos complexas, né? E menos complexas. E também fácil aprendizado, que é o que nós esperamos, né, Cláudio? Que seja professor, fácil entendimento. Eu queria focar aqui que de todas essas vantagens, a mais importante é essa de fácil aprendizado. Sabe por quê, professor? Porque fácil manutenção, possibilidade de comunicação, isso aqui dá a ideia para a gente de que isto vai tornar fácil a vida do programador. Não é verdade, porque na verdade quando você vai implementar esse camarada, como eu disse, é só referência. Não tem, olha, vou implementar meu protocolo, então até aqui é enlace, aí daqui para cá é rede, é tudo junto, é um código, é tudo junto. Só o que vai facilitar essas vantagens aqui diz respeito à facilidade de manutenção do padrão. Tá? Do padrão, porque aí você define, aí fica bem claro a necessidade de padronização, porque você diz assim, ó, em que camada funciona um modem? Por exemplo, um modem de acesso qualquer. Em que camada funciona? Bom, camada 1, camada 2. Acabou. Funciona na camada 1 e na camada 2. Ah, mas e a implementação disso? A implementação disso não vai ter diferença entre camada 1 e 2, não. Vai ser um código que vai estar lá dentro do modem, um firmware que vai estar lá dentro do modem. Não tem diferença, tá certo? Aí você diz, onde é que está implementado um roteador? Já vi questões em concurso aí direto, Caio. Em que camada do modelo OSI está implementado um roteador? Camada 3. Por quê? Porque está definido no padrão que a camada 3 é a camada onde as atividades de roteamento devem ser implementadas. Portanto, um roteador atua nesta camada. Mas se você for olhar o código do roteador, não tem essa divisão, a camada tal, não existe isso, é só para referência, para você saber o que você vai implementar, certo? Quando você partir para implementar um roteador, ou quando estiver configurando um roteador, você saber onde ele vai atuar, dentro da tua rede de uma forma geral. Então, na verdade, entre essas vantagens todas, a gente pode somente colocar essa aqui, ó, facilidade de aprendizado. Certo? Porque dividindo em camadas é muito mais fácil do que você falar de um bolo, né, como um todo. Não é isso, professor? Continuando, então, vamos falar rapidamente sobre cada uma das camadas. Nós temos aí de cima para baixo uma abordagem, então, down-top. Né? Não top-down, down-top, que é o mais comum. Então, olha só, camada física traz as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e procedimentos para ativar e manter o link físico entre os hosts. Por isso que eu disse que isso é coisa de engenheiro. Porque isso aí não tem nada a ver com a gente. Esse negócio aí é o 0 e 1, é o bit, é o meio com pulso e com ausência de pulso. Né? Com pulso e com ausência de... É como as coisas vão ser codificadas lá embaixo. Isso, quem quiser mexer com isso, eu vou dizer para você, ó, um forte abraço, Deus abençoe e boa sorte. Porque isso aí eu particularmente considero extremamente enrolado e complicado. Mas é uma área fantástica, né? Mas é aquela história, ado, né? Cada um no seu quadrado, porque nós não mexemos com essa parte. Se quiser mexer, boa sorte. A próxima camada seria então a camada de enlace. A partir daqui, nós podemos, né? Nós estamos mais na fita. O que é que ela faz? Endereçamento físico, por isso que aí, endereçamento físico. O que é o endereçamento físico? Lembra que a gente comentou quando estava falando de hub e switch, que o switch ele mantém um endereço físico da placa de rede do computador que está ligado com ele? Então pronto, ó. Endereçamento físico, ou seja, a camada de enlace, ela é mais conhecida como camada MAC. Porque MAC é o protocolo
mais conhecido implementado nesta camada, que significa Media Access Control, ou seja, é um protocolo de controle de acesso ao meio. Por isso que aqui, na camada 2, ela é mais conhecida como camada MAC, porque é nela que são implementados vários protocolos de acesso ao meio. Todos eles são chamados de MAC. Agora cada um tem os seus nomezinhos específicos, tá? Então ela permite acesso ao meio e permite notificações de erro de enlace, ou seja, erros envolvendo endereçamento das plaquinhas de rede, tá certo? Vamos para frente. Aí a gente tem a camada 3, não é isso, professor? Não, 2 ainda. Desculpa, ainda está na 2, que ainda tem funções da 2, que é a entrega ordenada de quadros. Lembro a vocês, ó, camada 2, cada camada tem a sua unidade de medida, tá? Então, na camada física, a gente tem lá bits e bytes. Bits, né, na verdade. Na camada de enlace, a informação, ou seja, o átomo de informação que é propagado na camada de enlace chama-se frame, ou quadro, né, traduzindo para o português. Então, na verdade, quando diz entrega ordenada de quadros, é uma das responsabilidades dessa camada. E controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? É saber o seguinte, o quadro 1 foi primeiro do que o 2, o 2 foi primeiro do que... Entendeu? A sequência do fluxo da transmissão desses quadros. Beleza? Isso é tudo responsabilidade da camada 2 ou camada de enlace. Ainda na camada de enlace, a gente tem alguns exemplos de protocolos implementados nessa camada. Olha aqui. CSMA-CA. CSMA-CD. Eu estou com CA na cabeça porque o CA é uma variação desse CSMA. Quer dizer o quê? Carrier Sense Multiple Access. E aqui quer dizer Carrier Detect. O que quer dizer esse cara? É um protocolo de acesso ao meio, tá? Com controle de colisão. Entendeu? Esse CD aqui quer dizer controle de colisão ou detecção de colisão, como você quiser. Tá? É um protocolo usado nas redes Ethernet, nessas redes cabeadas que você conhece. Cabia UTP e tal. Para o teu computador acessar a rede, é necessário que exista esse protocolo lá no hub, lá no switch, para que ele possa, então, entrar. Existe também o CSMA-CA, que é o mesmo protocolo, só que o CA é Collision Avoidance, ou seja, é previsão de colisão, já que o CSMA-CA é usado para quê? Para rede sem fio, é aquela história que eu falei. Na rede cabeada, você pode detectar se houve colisão entre um frame e outro na hora que estão acessando o meio físico, que é o cabo. Na rede sem fio, não se tem essa possibilidade. Então foi criado um outro protocolo, que é uma variação desse, com o final aqui CA, que em vez de detectar, apenas prevê colisões e tenta resolver da melhor forma possível. Na camada 3, a gente já vai ter o quê? Como função, vamos subindo no modelo OSI, né? Fornecer conectividade e seleção de caminhos, ou seja, roteamento, basicamente, na camada 3. Por isso que a gente fala que o roteador está implementado aqui, né? Além disso, uma única rede ou redes diferentes e dispersas, ou seja, na verdade, a camada 3, ela implementa esse roteamento e implementa essa identificação de rede. Você pode ter uma rede ou pode ter várias redes, é isso que vai permitir o roteamento, ou seja, é a escolha de que rede de que rede vem a informação e para que rede vai a informação. Perfeito? Um exemplo de protocolo implementado nessa camada é o nosso muito bom e velho IP, ou para gastar mais o meu inglês, porque agora eu vou aproveitar, IP, né? Que é o cara que faz, que é o Internet Protocol, ou seja, o cara que hoje acessou a internet, pode ter certeza, tem esse cara aí no meio. Tá? Tem esse cara no meio que faz o quê? Que faz a interligação entre os hosts na camada 3. E é ele que possibilita toda aquela história de roteamento. Acessou o site da UOL? Pode ter certeza que esse cara está envolvido. Ou qualquer outro site da internet. Beleza? Subindo mais um pouquinho, a gente está na camada de transporte. E nessa camada de transporte, você vê que o nível de abstração vai aumentando. A camada 2, que é enlace, passou a ser quadro. Passou para a camada 3, aí a gente já tem um outro tipo de protocolo, e eu esqueci de falar, a unidade de medida dessa camada 3 aqui é datagrama. Quando você parte para a camada de transporte, a principal função é segmentação de dados, ou seja, é dividir os dados em segmentos para que eles possam ser transmitidos. E esses dados são a unidade, ou seja, o átomo dessa camada, chama-se, por se tratar de segmentação de dados, chama-se segmento. Beleza? E faz, além disso, o controle de transferências, para saber
se a informação que foi transferida, que foi emitida, realmente chegou no seu destino ou não. Além disso, prover qualidade de serviço, isso aqui é fundamental. A gente vai falar disso mais na frente, tá? Eu não vou comentar muito isso aqui, porque isso aqui dá uma aula sozinho, qualidade de serviço, tá certo? E é uma área que eu aprecio muito, então senão eu acabo me empolgando. E tem também a função de corrigir erros, perfeito? Vamos então para os exemplos, né, sobre camada de transporte, você pode ver aí no slide. Rapaz, esse exemplo aí é fantástico também, né? Porque assim como o IP é implementado lá na camada 3, na camada 4 nós temos o TCP, que faz parte da pilha TCP/IP, que é um outro modelo, ou seja, um conjunto de protocolos implementados baseado no OSI, né? No modelo OSI. E esse cara faz o quê? Faz a transmissão, é um protocolo de controle de transmissão, implementado, portanto, na camada de transporte. Ainda dentro da camada de transporte, o outro exemplo é o UDP. Bom, TCP e UDP são primos, né? São irmãos. Aí a gente vai falar mais detalhadamente de cada um deles, porque todos são protocolos de controle de transporte. Ou seja, a diferença é que um tem o controle de entrega, como se fosse uma carta registrada, e o outro não tem controle de entrega. Perfeito? E na camada de sessão, né, considerando que o nosso professor Evandro é um especialista na camada de sessão, eu vou chamá-lo para fazer esse bate-bola e falar para vocês da camada de sessão e volto já já na aplicação. Bom, a camada de sessão, ela tem como função a sincronização de diálogos, quer dizer, ela vai manter, quando ela vai transmitir, ela vai conseguir manter esse link ativo, né, para a troca de informações. Também, você pode acompanhar no slide, ela executa o que? A gerência de sessões e executa também a gerência de troca de dados. Então, ela vai iniciar, ela vai manter e vai finalizar uma comunicação, uma sessão. Então, essa troca de informações vai ser possibilitada pela camada de sessão, né? Outra função dela, como eu já falei, ela mantém um link virtual entre os hosts. Então, quando vai haver início da troca, ela mantém o link, né? E começa, então, a trafegar esses dados ali. Quando a comunicação se encerrou, ela vai, então, fazer o quê? Vai encerrar a comunicação entre eles, ok? Na camada de apresentação, nosso amigo Cláudio vai explanar aí para a gente. Olha, eu acho, eu tenho a impressão que você já começou, já deve ter começado, estou sentindo aqui as energias positivas, mas deve ter começado o zoom aí, de, pô, esse negócio é chato. Do mesmo jeito, né? A história se repete, só muda os personagens. Não adianta. Falar sobre o modelo OSI é chato mesmo. É isso aí. Agora, se você for ler um livro, aquele livro que eu indiquei na aula passada e tal, do J.F. Kuroz, leia que lá tem informações complementares de grande valia para o entendimento disso. Agora, não preocupa se não entendeu tudo não, tá? Não preocupa. Preocupa sim em tirar as dúvidas com a gente depois, depois do estudo, tirar as possíveis dúvidas. A camada de apresentação está um nível acima, né, da sessão, que o professor acabou de dizer, mas a gente não citou exemplos da camada de sessão. Tá? Mas um exemplo da camada de sessão bem claro, que mantém esse link virtual entre um e outro, é o protocolo SIP. Né? Session Information Protocol, quer dizer, é um protocolo de informação sobre sessão. Cara, isso é fantástico, porque independente se os hosts estão conectados ou não lá, isso é bacana, muito usado hoje, nessa história de mobilidade, 3G e tal. Eu saí daqui com o meu iPhone, né? Aí estou ligado numa rede sem fio dentro da faculdade, aí eu saí, perdi o sinal da rede sem fio e conectei na rede 3G da operadora. Poxa, como é que se eu estiver assistindo um vídeo aqui, como é que esse vídeo eu não vou sentir que eu saí de uma rede e outra? Lá embaixo aconteceu um monte de coisa. Na camada 1, na camada 2, na 3, na 4, aconteceu um monte de coisa. Quem é que vai permitir que eu não sinta isso? A camada 5, que é a sessão, que mantém essa informação meio que virtualizada. Já na apresentação, ela mantém o quê? A consistência no formato dos dados transmitidos, ou seja, é a forma com que esses dados serão apresentados. Quer ver um protocolo que é implementado na camada de apresentação? É um tal de protocolo RTP, Real Time Protocol, ou seja, é um camarada usado para transmissão de vídeo. Ele é que vai ser responsável por entregar o vídeo lá. Pode vir tudo bagunçado, porque se eu sair de uma rede, perdi o sinal, depois estou numa rede wireless, perdi o sinal, depois encontrei o sinal de novo, pô, o meu vídeo está rolando lá. Se for uma transmissão ao vivo, do jeito dessa aqui, como é que vai acontecer?
Bom, alguém tem que tomar conta disso. Quem é que vai tomar conta? Os camaradas da apresentação em conjunto com os camaradas da sessão. Perfeito? Ou seja, quando eu digo camaradas, são os protocolos, né? Claro. Perfeito? Vamos para frente aqui, professor. Bom, além da camada, a gente já está chegando no topo, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Essas 3 camadas aí, sessão, apresentação e aplicação, elas são camadas que têm funções bem integradas entre si. Essa de aplicação aqui, na verdade, fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário. Foi aquilo que eu falei para vocês. Está acessando página web? Estou. Qual é o aplicativo que você está usando? É o Internet Explorer. Beleza. Internet Explorer é um aplicativo seu, do seu computador. Qual o protocolo que dá suporte a ele? É um protocolo chamado HTTP que está implementado ali na aplicação. Você pode ver que deve ter exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo, HTTP, que é o protocolo que permite que páginas web sejam visualizadas. Sejam, né, transmitidas e visualizadas. Então, na verdade, você nota que em todas as camadas nós fizemos questão de mostrar exemplo de protocolo, para reforçar que o modelo OSI ele não é um modelo implementável, ele é um modelo a ser seguido por algumas implementações, se não todas hoje, né? Então, se eu tenho um protocolo, pode elencar aí o protocolo que você quiser. Me diga aí um. Me diga. Não ouvi. Bom, eu vou dizer para você então. Já que você não pode, né? Não conseguiu ouvir você, eu vou dizer para você o seguinte. Qual o protocolo? Vamos colocar protocolo de e-mail. E-mail, troca de e-mail. Sabe qual é o protocolo que usa para se trocar e-mail? Tem vários, mas vamos colocar o que usa para transmitir e-mail de um lado para o outro. SMTP. Quando o cara foi implementar o SMTP, ele teve que assumir o que é que está... Aquela história, professor, olha só, o SMTP, quando eu vou implementar, ou o cara que foi implementar, ele tem que assumir o que é que está pronto. Então, para ele saber o que é que está pronto, tem que saber que ele está na camada de aplicação e todas as outras funções da apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico, está tudo pronto para ele. Ele só vai desenvolver o que está previsto que a aplicação tem que fazer, ou seja, que a camada de aplicação tem que fazer. Tá certo? Então, é muito comum, qualquer protocolo que você falar agora para mim, que ele esteja na camada de aplicação, porque são os protocolos que normalmente nós conhecemos, como usuários. Mas, esses protocolos de mais baixo nível, como por exemplo SIP, a gente conhece porque, né, é usado para VoIP, essa coisa toda. Mas se você fala de IP, UDP, TCP, que são protocolos, CSMA-CD, CSMA-CA, né, protocolos de mais baixo nível, a gente costuma não conhecê-los ou não ouvir constantemente, porque todos os protocolos com os quais a gente interage estão na camada de aplicação. Alguns outros exemplos aqui, como a gente pode ver. Telnet, POP3 e SMTP, que foi o que eu falei agora. Telnet é emulação de terminal remoto, POP3 é de recepção de e-mail e o SMTP é de troca de mensagens via e-mail. É isso mesmo, professor? Bom, é isso mesmo, Cláudio. Bom, como essas camadas interagem entre si? Primeiramente, as camadas superiores, quer dizer, lá da aplicação, né, apresentação, elas oferecem serviços às camadas imediatamente inferiores. Então, sempre uma camada ela vai oferecer algum tipo de serviço para a camada que está abaixo dela, né, que está fornecer dados ou segmentar dados para que ela possa realizar, então, a tarefa dela. Então, sempre uma camada superior oferece serviço a uma que está inferior. Dados encapsulados em um host são decifrados na camada correspondente do host de destino. Ou seja, acompanhem pelo exemplo, as camadas que de cada um se comunicam com a mesma camada do outro lado. Então, a camada física do host A se comunica com a camada física do host B. A camada física do enlace do host A vai se comunicar com a camada física do enlace do host B. Então, os dados que eu encapsulei na camada de transporte, né, que eu fiz, ele vai ser desencapsulado aonde? Na camada de transporte do outro lado. Porque ela que possui informações compatíveis para entender como os dados estão naquele momento. Então ela vai decifrar, né, o que foi cifrado ali e vai passar as informações para a camada superior a ela, né? Nós temos um exemplo, mais à frente nós vamos mostrar de como funciona, né? Então nessa transmissão de dados, os protocolos eles possuem cabeçalhos e o dado em si, na verdade, que é a informação que vai ser trafegada. Esses cabeçalhos contêm informações das camadas pelas quais ela está passando, né? E ela vai ter esse cabeçalho vai ser de acordo com cada função
do que nós comentamos de cada camada aí. Um exemplo aqui, ó. O host A, ele vai mandar um dado para o host B, né? Então, os dados aqui vêm na camada de aplicação, eles são encapsulados aqui, né, na camada de apresentação, recebe um cabeçalho, que é representado por esse quadrinho vermelho aí. Ele passa, então, a próxima camada de sessão e transporte, que vai iniciar a comunicação, o link, vai manter um link entre o host A e o host B. Na camada de transporte, vai segmentar aquele dado em vários pequenos pedaços, né, para ser transmitido e pela rede. Na rede, ele vai fragmentar, então, todas aquelas segmentações para transmitir, então, para cada lado ali, ó. Então, na camada física, se comunica ali, ó, com a camada física, isso podendo ser via cabo, via ar, via fibra ótica, qualquer tipo. Então, o dado chega do outro lado, e então, na camada de enlace, ele começa a desfazer aqui tudo que foi feito, ó. Na rede, ele começa a remontar ali todos os pacotes, remonta tudo, confere a sessão, formata os dados na forma que vai apresentar, e, por fim, a aplicação identifica, então, ali como está realmente a informação. Ele recebe e traduz aquela informação. Então, vocês viram que na cada camada, o dado sofre aquelas alterações e que, ao ser transmitido pela rede, quando ele vai subindo, ele é todo remontado na mesma camada, né, correspondente ao do host A e o host B. Ok? Professor, eu vou contar um negócio, eu vou até para cá, porque eu preciso cumprimentá-lo, porque eu não sou capaz de fazer um slide desse. Nunca fui capaz. E se eu tivesse a oportunidade de ter assistido esse slide na minha época de faculdade, eu teria entendido isso com uma facilidade enorme. Que coisa bacana. Eu acho que vocês entenderam. Eu fico até sem palavras mais. Porque, sabe, encapsula, botou um cabeçalho dentro do outro, um pacote dentro do outro, chegou lá no final, transmitiu, foi tirando tudo para cima. Uma maravilha. Parabéns, professor, de novo. Né, que continue fazendo esses slides assim, porque os nossos alunos vão realmente aproveitar o máximo em termos de informação. Bom, então, para a gente ir finalizando aí, com relação ao modelo em camadas, nós vimos que temos vários protocolos que são usados numa única transmissão. Cada um em uma camada diferente, né, claro? Como já citamos ali, TCP, tem o IP, em cada camada, né, no enlace temos o MAC, né, MAC address, então, várias camadas, protocolos diferentes. Exatamente. Na verdade, o modelo em camadas permite justamente isso. Quer dizer, são protocolos usados numa única transmissão. Então, na verdade, permite isolar cada função específica. Essa que é a grande vantagem do modelo em camadas. Lembra daquela história do algoritmo? É dividir para conquistar, né? Então, aí foi o que foi feito. Dividiu em camadas, deu funções específicas para cada uma e acabou se resolvendo um problema de interoperabilidade, quase não sai, de redes e de padronização de redes. Não é isso mesmo, professor? Isso. Um exemplo desse aí é o protocolo de envio e recebimento de e-mails, né? Exatamente. Bom, nossa aula, chegamos à parte do resumo, né? Do que foi visto nessa aula. Nós vimos o conceito de protocolos. Protocolos, uma compreensão mais simples dele é entender que é a linguagem no qual os computadores, os componentes de redes vão utilizar para trocar informações, para conseguirem se comunicar, né? Um exemplo que eu lembro até hoje na minha sala de aula, quando eu fui a entender o que era protocolo, o professor ensinou assim, você imagina uma mesa com cada um da mesa, um componente da mesa, falando um idioma diferente. Como é que você pediria o feijão lá para o outro? Se ele não entende. Se você fala em português, outro entende em grego, outro em alemão, outro em chinês. Então, é necessário que se defina uma linguagem padrão, seja por sinais, seja o Esperanto, que é uma linguagem dita universal aí, né? Então, para que se comunique. Então, o protocolo é, na verdade, uma espécie de linguagem que o computador, que os componentes vão utilizar para se comunicarem. O modelo OSI, nós vimos que ele não é um modelo de implementado, mas sim um modelo de referência, de estudo sobre o que um protocolo deve oferecer, né? E a gente viu que o professor Cláudio fez questão de enfatizar a implementação. Porque eu também, quando fui estudar sobre o modelo OSI, professor Cláudio, eu imaginava como é que eu vou implementar, programar tudo isso aí. Eu acho que todo eu achava que era assim, eu tinha que implementar o enlace, agora eu vou começar o outro, mas realmente depois a gente vai ver que é tudo junto, tudo misturado, né? A apresentação das camadas do modelo OSI, nós vimos aqui são 7 camadas, são divididas em 7 por questões de gerenciamento e desempenho, ok? E a partir das próximas aulas, né, se você não entendeu, não entendi direito o que faz enlace, não se desespere.
nós vamos entender detalhadamente cada uma dessas camadas nas próximas aulas que a gente tiver, ok? E também a comunicação segundo o modelo OSI, como elas funcionam, qual é a interoperabilidade entre cada uma dessas camadas. Eu espero que vocês tenham aí apreciado o conteúdo, já tenham, né, não feito como nós, né, achado assim, essa aula chata, né, esse conteúdo chato. Não, professor, mas é assim, não se iluda. Não se iluda, eu gosto de acreditar sempre nos alunos. Não, mas a aula foi chata. A aula foi chata, a modelo OSI não tem jeito, embora eu tenha, esse último slide aí foi sensacional, mas a aula foi chata. Mas não pode fazer nada, a gente tem que passar por isso. Agora, a vantagem de vocês talvez seja que, como nós já passamos uma informação para vocês antes que a aula seria chata, e que passamos que, embora chata, ela é fundamental para os conceitos de rede. Ela é fundamental para que a gente possa evoluir dentro da área de redes. Então, cabe agora, quais são os próximos passos? Ler o material, ler a bibliografia recomendada, entrar no fórum e aí não fazer como a gente fez, né, lá em sistemas operacionais. Eu queria a participação efetiva em massa de todo mundo, para que a gente possa responder e tirar dúvidas pertinentes ou não pertinentes, ninguém está questionando isso, mas a gente precisa conversar sobre isso após vocês terem estudado, né? Não adianta também conversar sem um estudo prévio. Então, peguem as informações que a gente passou aqui, que foram informações chatas, teóricas e tudo mais, mas informações pertinentes ao modelo OSI e ao estudo de redes. É um caminho de passagem isso, não tem como a gente fugir. E nas próximas aulas a gente já vai conseguir esmiuçar cada uma dessas camadas com alguma propriedade, né? Dando um exemplo mais prático e aí tentando já trazer, né? Fazer algum link ou mais links com a nossa vida real. Não é isso, professor? Fora isso, foi um enorme prazer novamente estar com o senhor aqui, um enorme prazer estar com vocês e um forte abraço, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Igualmente. Pessoal, um grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima aula.